Hulk chegou ao Fluminense carregando um peso que poucos jogadores carregariam. Não era apenas mais uma contratação. Não era apenas um atacante experiente chegando para completar o elenco. Era Hulk, um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro, um jogador acostumado a decidir partidas, marcar gols e assumir responsabilidade. E quando um jogador desse tamanho chega, a expectativa é imediata. O torcedor não quer esperar 10 jogos. Não quer ouvir que precisa de adaptação. Ele quer olhar para dentro de campo e enxergar o Hulk que aprendeu a respeitar durante tantos anos. Só que no Fluminense, as coisas não começaram dessa maneira. E depois de semanas de cobrança, uma pergunta começou a aparecer cada vez mais. Será que Hulk realmente conseguiria funcionar nesse time? Porque os primeiros jogos deixaram dúvidas. Hulk participava, tentava sair da área, buscava a bola, mas aquele jogador decisivo que o torcedor esperava ainda aparecia pouco. E quando os gols não chegam para um atacante com esse tamanho de expectativa, a pressão cresce muito rápido. Cada oportunidade perdida pesa mais. Cada partida sem marcar vira assunto. Cada substituição começa a ser discutida. Até que Hulk chegou ao confronto contra o Remo carregando uma sequência de 5 partidas sem balançar as redes. E o cenário não poderia ter ficado mais complicado. Maracanã. Mais de 30 mil tricolores. Remo na zona de rebaixamento. Fluminense favorito. Era uma daquelas partidas em que todo mundo esperava uma vitória relativamente tranquila. Só que o primeiro tempo terminou de uma maneira completamente diferente. O Fluminense jogou abaixo do esperado, já colocou o Remo na frente e o time desceu para o intervalo ouvindo vaias. De repente, aquilo que deveria ser uma noite tranquila começou a ganhar cara de crise. E Hulk estava justamente no centro dessa pressão. Só que no segundo tempo aconteceu algo diferente. O Fluminense começou a pressionar. Ganso encontrou Soteldo pela esquerda. Soteldo levantou a cabeça e colocou a bola na área. E Hulk apareceu onde um centroavante precisa aparecer. Cabeçada. Travessão. A bola quicou. Por um instante, parecia que ela sairia. Mas voltou para dentro do gol. Empate do Fluminense. Gol de Hulk. E talvez o lance tenha sido estranho, mas a importância dele não tinha absolutamente nada de estranha. Hulk encerrava o jejum de 5 partidas e marcava seu segundo gol com a camisa do Fluminense. Só que eu acho que existe um erro enorme em olhar para essa partida e enxergar apenas o gol. Porque talvez a melhor notícia para o Fluminense não tenha sido Hulk finalmente balançar a rede. Foi a maneira como ele jogou. A avaliação do G apontou justamente essa partida como a melhor atuação de Hulk desde que chegou ao clube. E existe um detalhe importante nessa análise. Ele não foi elogiado apenas pela finalização. Hulk participou bastante fora da área, ajudou na criação e encontrou Soteldo em boas condições durante o jogo. Quando deixou o campo, saiu aplaudido. Percebe a diferença? Talvez o Fluminense esteja começando a descobrir que não precisa transformar Hulk simplesmente em um jogador parado dentro da área esperando cruzamentos. Porque essa nunca foi a única característica dele. Hulk gosta de participar. Gosta de sair da referência. Gosta de receber, proteger a bola, carregar e encontrar companheiros. E quando existe movimentação ao redor dele, seu jogo começa a ganhar outras possibilidades. Foi justamente isso que apareceu contra o Remo. Soteldo teve liberdade pela esquerda e terminou a partida como uma das principais válvulas de escape do Fluminense. Ganso voltou a organizar o time por dentro. Martinelli participou da construção. E Hulk não precisou carregar sozinho toda a responsabilidade ofensiva. De repente, ele passou a fazer parte de um ataque. E não simplesmente ser o ataque. Talvez essa diferença pareça pequena, mas pode explicar muita coisa. Porque quando um jogador chega cercado por expectativa, existe uma tendência natural de querer resolver tudo, buscar a bola onde não deveria, tentar uma jogada impossível, finalizar quando existe um companheiro melhor posicionado. A ansiedade começa a interferir nas decisões. Mas existe algo ainda mais interessante acontecendo. Hulk está vivendo essa melhora justamente quando o próprio Fluminense começa a mudar. Marcão assumiu. Ganso voltou a ter protagonismo. Soteldo ganhou importância. O time venceu o Palmeiras, avançou na Libertadores e agora buscou mais uma virada, dessa vez contra o Remo. O ambiente que cercava um time que vinha sofrendo começa a parecer diferente. A análise publicada pelo G nesta manhã destacou justamente essa mudança de clima e desempenho do Fluminense nesse início de trabalho de Marcão. E talvez Hulk seja um dos maiores beneficiados por isso. Mas aí aparece a pergunta que realmente importa. Foi apenas uma boa atuação contra o Remo? Ou Marcão finalmente encontrou uma maneira de utilizar Hulk que pode transformar completamente o ataque do Fluminense?
Porque existe um detalhe tático nessa mudança que começa a explicar por que o camisa 7 parece muito mais confortável agora. E quando a gente olha para o que aconteceu ao redor dele nos últimos jogos, começa a perceber que talvez esse gol não tenha sido o começo da mudança. Talvez tenha sido apenas o primeiro grande sinal de que ela já estava acontecendo. Talvez o gol contra o Remo tenha chamado tanta atenção justamente porque Hulk vinha percorrendo o caminho oposto algumas semanas antes. Pouco tempo atrás, a discussão não era se ele poderia se tornar protagonista do Fluminense. Era se deveria continuar entre os titulares. John Kennedy havia ganhado espaço. Hulk vinha sendo questionado pela falta de efetividade, e no empate contra o Independiente Rivadavia no Maracanã, terminou a partida novamente sob vaias. O próprio atacante reconheceu que sabia do tamanho da cobrança que existiria quando chegasse ao Fluminense. E talvez seja justamente isso que torne o momento atual tão interessante, porque Hulk não mudou de uma hora para outra. O jogador continua tendo 40 anos, continua não oferecendo a mesma velocidade de outros atacantes do elenco, continua precisando que o time encontre uma maneira de aproveitar suas características. O que parece estar mudando é aquilo que acontece ao redor dele. Contra o Remo, por exemplo, Soteldo foi constantemente acionado pelo lado esquerdo. Ganso começou a recuperar o controle da construção por dentro. Martinelli participou mais. E Hulk teve liberdade para sair da área e participar das jogadas. Em vez de ficar isolado entre os zagueiros esperando que alguma bola chegasse, ele começou a se conectar com quem estava ao redor. A própria avaliação da partida destacou que Hulk participou bastante fora da área e colocou Soteldo em boas condições mais de uma vez. E então aparece uma característica fundamental. Hulk pode ser referência dentro da área, mas ele não precisa ser prisioneiro dela. Quando sai, recebe e atrai um marcador. Alguém precisa atacar o espaço que ele deixa. Quando Soteldo acelera pelo lado, Hulk pode chegar depois na área. Quando Ganso consegue receber de frente, Hulk não precisa voltar até o meio-campo desesperadamente para tentar criar alguma coisa sozinho. O gol contra o Remo talvez seja o melhor exemplo disso. Hulk não precisou construir a jogada. Ganso encontrou Soteldo. Soteldo recebeu pela esquerda. Hulk fez aquilo que precisava fazer naquele momento. Atacou a área. Veio o cruzamento. Veio a cabeçada. Travessão. Bola no chão. Gol. Uma jogada simples, mas talvez exatamente o tipo de simplicidade que estava faltando. E existe outro fator que não pode ser ignorado. O Fluminense também mudou emocionalmente. O time de Marcão venceu o Palmeiras, sobreviveu a uma decisão extremamente complicada na Libertadores e agora conseguiu virar outra partida depois de sair perdendo para o Remo. A análise publicada neste domingo destacou justamente essa mudança de ambiente, além do retorno de Ganso ao papel de organizador e de Soteldo como principal escape ofensivo. Quando o time começa a funcionar, a vida do atacante naturalmente fica mais fácil. Mas eu quero tomar cuidado aqui, porque transformar uma boa partida em uma conclusão definitiva seria exatamente o mesmo erro de transformar algumas partidas ruins em prova de que Hulk não poderia funcionar no Fluminense. Ainda é cedo. Um gol não resolve tudo. Uma boa atuação não apaga as dificuldades anteriores. E o próprio passado recente mostra isso. Há menos de 2 semanas, Hulk foi apontado como um dos piores jogadores do Fluminense no empate por 0-0 com o Independiente Rivadavia. Naquele momento, existiam dúvidas reais sobre seu encaixe. Agora, contra o Remo, recebeu nota 7,5 do G, marcou o gol do empate, participou da criação e saiu aplaudido. Olha o tamanho da mudança em tão pouco tempo. É justamente por isso que o próximo passo será tão importante. Hulk não precisa provar que consegue fazer uma boa partida. Isso ele acabou de fazer. Ele precisa provar que consegue repetir. Porque se esse novo Fluminense continuar aproximando Ganso, Soteldo e os jogadores de meio, Hulk pode começar a receber as bolas em zonas muito mais perigosas. E se Marcão conseguir administrar seus minutos, talvez o Fluminense nem precise exigir que um atacante de 40 anos tenha o comportamento físico de alguém de 25. Precisa exigir inteligência, força, experiência, posicionamento e principalmente decisão. Talvez seja esse o verdadeiro desafio. Não tentar transformar Hulk em algo que ele já não é, mas construir um contexto no qual aquilo que ele ainda faz muito bem possa decidir partidas. E aí aquela cabeçada contra o Remo começa a ganhar outro significado. Porque não foi apenas o segundo gol de Hulk pelo Fluminense. Foi o momento em que um jogador que recentemente saiu vaiado do Maracanã deixou o mesmo estádio sob aplausos. E isso, no futebol, pode mudar muita coisa. Confiança muda. A relação com a torcida muda. A maneira como o jogador entra na próxima partida muda.
Só que agora vem a parte mais difícil. Continuar. Se Hulk voltar a participar da criação, se continuar encontrando Soteldo, se Ganso conseguir abastecer o ataque, e principalmente, se o camisa 7 continuar aparecendo dentro da área quando realmente precisa aparecer. Talvez o Fluminense finalmente tenha encontrado uma maneira de aproveitar um dos jogadores mais experientes do futebol brasileiro. Mas se o time voltar a deixá-lo isolado, se Hulk precisar novamente buscar todas as bolas longe do gol, e se aquela movimentação ao redor dele desaparecer, provavelmente as mesmas dificuldades vão voltar. Por isso eu não acho que a pergunta seja simplesmente se Hulk voltou. A pergunta é outra. O Fluminense finalmente aprendeu a jogar com Hulk? Contra o Remo, tivemos talvez a primeira resposta realmente convincente. Agora precisamos descobrir se foi apenas uma noite no Maracanã, ou o começo de algo muito maior. E eu quero saber a opinião de vocês. Hulk finalmente encontrou seu lugar nesse time? Ou uma boa partida ainda é pouco para mudar a avaliação sobre o camisa 7? Comenta aqui embaixo, porque se essa evolução continuar, Marcão pode ter acabado de ganhar uma arma enorme para a reta decisiva da temporada.